sabe a diferença entre procrastinação e autossabotagem? A procrastinação, por si só, é um indivíduo que deixa tudo para depois, deixa tudo para a última hora. Protela tudo que há pela frente, todas as tarefas, principalmente as tarefas mais importantes, ele vai deixando para depois. Ele vai protelando. Ele tem o hábito de fazer as coisas nos últimos 45 segundos do segundo tempo. E esse indivíduo, ele é extremamente consciente desse defeito, desse problema que ele tem, desse sintoma que ele tem. E aí ele sofre muito. Só que ele não consegue todas as tarefas mais importantes da vida dele, geralmente ele tende a deixar. E o indivíduo procrastinador, ele tem por característica principal terminar o dia e se sentir como se não tivesse feito nada. É aquele indivíduo que faz tudo e não faz nada. E ele começa a se sentir muito mal com isso. Porém, ele tem consciência de que ele procrastina. A grande diferença entre o procrastinador e o autossabotador é que a procrastinação ela é muito mais simples de ser resolvida. Já a autossabotagem, ela está, por ser algo muito mais profundo, está ligado às crenças do indivíduo, está ligado muito, na maioria das vezes, a algo lá da infância, algum trauma, rejeição, ou sentimento de culpa. A solução ela é mais profunda, requer algo mais, digamos assim, um diagnóstico, uma anamnese mais profunda para entender de onde é que está vindo essa autossabotagem. Está ligado muitas vezes aos lixos emocionais acumulados ao longo da vida, sentimentos tóxicos que vêm desde a infância. Esse processo é um processo muito mais profundo, primeiramente do ser humano reconhecer que se autossabota, segundo, tomar consciência da autossabotagem e terceiro, se curar, ir atrás de uma ajuda de um coach, principalmente. Por quê? Porque muitas vezes a autossabotagem ela não está ligada apenas a uma única coisa, e sim a um conjunto de ocorrências, a um conjunto de coisas que aconteceram que fazem com que esse indivíduo se autossabote o tempo todo. E o que acontece com o indivíduo que se autossabota, ele não tem resultados na vida dele. E como a autossabotagem, gente, está ligado aos lixos emocionais acumulados ao longo da vida, e há muitos sentimentos tóxicos, muitas vezes a culpa por ter feito algo errado na vida, culpa por ter traído, culpa por algo que fez no passado, está ligado à rejeição da infância, está ligado a mágoas, a ressentimento, está ligado a vícios emocionais que o indivíduo não vai resolver facilmente. Ele precisa de ajuda. E essa ajuda, ele precisa da ajuda de um profissional capacitado para fazer ele primeiramente tomar consciência de que ele é um autossabotador, de que essa autossabotagem faz com que ele tenha resultados ruins na vida dele, na maioria das áreas da vida dele. E esses resultados medianos, digamos assim, ele vai se sentindo frustrado. E essa frustração vai gerando dentro dele, na maioria das vezes também, muito sentimento cada vez ruins, sentimentos mais tóxicos. E o pior disso tudo é que, na maioria das vezes, ele nem se percebe que ele é um autossabotador, tá? Que ele se autossabota. E esse indivíduo, ele tende a começar projetos e não concluir. Ele tende a ser um acumulador de tarefas não terminadas, tarefas não concluídas. E, consequentemente, os resultados da vida dele são frustrantes. Ele se sente frustrado e até um processo que ele começa, um processo de coach, às vezes, se ele não for cuidado logo no início, não foi identificado pelo coach logo lá no início, o que está ocasionando. E aí, o que acontece? Essa autossabotagem é tão profunda que ele começa um processo para ressignificar isso, para ressignificar crenças, para reprogramar as crenças que o deixaram, que o fizeram. Porque o bom profissional vai detectar se dentro do diagnóstico
um diagnóstico bem feito, com PPS bem feitas logo no início do processo, se esse indivíduo é um indivíduo que tem determinado tipo de autossabotagem, onde é que está a raiz dessa autossabotagem? Para poder começar digamos assim, o processo de reprogramação do início, do que ocasionou essa autossabotagem. E agora eu vou te dar algumas dicas para você que sofre com a autossabotagem, com o processo de procrastinação em você, para que você trabalhe isso mesmo em casa, sem um profissional. O ideal é que você procure um profissional de que você se autossabota, de que você costuma procrastinar. Porque a consciência vai fazer você mudar e você querer mudar, né? Terceiro, autorresponsabilidade. Você é o único responsável pelos resultados que você tem colhido.